só em virtude de uma classe de fenômenos metapsíquicos aos quais eu não havia feito alusão nessa discussão improvisada, a categoria dos fenômenos de bilocação implicando a existência de um corpo etéreo, que implica, ele próprio, a existência de um cérebro etéreo, sede da inteligência. E é este último fato, de importância teórica considerável, que vem conciliar a sobrevivência do espírito humano com a patologia mental sob todas as suas formas, delírio alcoólico, demência, idiotia. Mas, como já o disse, nesse momento não me veio à mente fazer valer a importância demonstrativa dessa ordem de fenômenos supranormais. O problema relativo às reais funções do cérebro, com relação ao processo do pensamento, é tão importante que me proponho citar um extrato de uma de minhas obras em que trato justamente deste tema árduo. Na segunda série dos meus Indagini sulle manifestazioni supernormali, pag. 187 e 189, exprimi-me assim, de meu lado, propus recentemente uma teoria complementar à que foi formulada por William James, de acordo com a qual as funções do cérebro seriam duplas, de tradução no primeiro tempo e de transmissão no segundo, isto é, que as vibrações específicas que chegam do mundo externo ao cérebro por intermédio dos sentidos aí estão traduzidas em termos sensoriais e psíquicas às vezes perceptíveis ao espírito. Convém recordar que um espírito não poderia perceber vibrações físicas, determinando, assim, um estado de consciência ao qual o espírito responde pondo a imagem psíquica correspondente, com a qual ele age sobre os centros de inervação eferente que a transmitem à periferia em termos de uma ação especializada correspondente ao estímulo perceptivo originário. Para conformar o que adianto, menciono, de passagem, o fato de que a película cerebral é considerada pelos fisiologistas como um complexo de centros de elaboração do pensamento por meio das imagens psíquicas. Assim, por exemplo, o centro da linguagem se exerceria por intermédio das imagens fonéticas das palavras, o que explica a aparente contradição implicada no fato de que, lesado o centro da linguagem, a palavra tornar-se impossível, afasia, ainda que não exista verdadeira paralisia dos órgãos de fonação, o que se pode produzir quando a lesão em questão tornar impossível a transmissão das imagens fonéticas das palavras e, em consequência, a excitação psicomotora dos órgãos de fonação não se pode realizar. Fica, pois, evidente que os centros de inervação eferentes são estimulados por meio das imagens psíquicas. E aqui, depois de ter exposto a dita tese em termos científicos, resta-me expô-la em termos filosóficos, observando que, se é verdade que o espírito humano contém em si uma chama de essência divina, é também verdade que o divino que existe no espírito humano não chega a individualizar-se senão passando do reino do absoluto ao do relativo, do domínio do número ao fenômeno. Segue-se daí que, para entrar em relação com as manifestações do universo fenomênico, o espírito tem necessidade de um órgão transformador ad hoc, e este órgão é o cérebro. Em outros termos, a verdadeira função do cérebro em suas relações com o espírito consistiria no fato de pôr o espírito em estado de perceber um determinado aspecto da realidade desconhecida por um sistema determinado de aparências fenomênicas que se desenvolvem segundo as modalidades sempre diversas em todos os mundos habitados do universo inteiro. Aparências fenomênicas no meio das quais o espírito está destinado a viver a fim de se elevar mais tarde no conhecimento da realidade absoluta, contempladas através das modalidades infinitas onde ele evolve manifestando-se no relativo. Compreender-se-á, pois, a necessidade para o espírito de possuir um cérebro que sirva de órgão transformador da realidade absoluta em manifestações relativas ou fenomênicas, função infinitamente grandiosa para a qual estão repostos os mundos inumeráveis que povoam o universo. Do ponto de vista do paralelismo psicofisiológico, observo que, com a teoria em questão, se chegaria a conciliar as afirmações dos fisiologistas com a tese espiritualista, visto que, de uma parte, se reconhece que a dupla função de tradução e de transmissão exercida pelo órgão se realiza à custa da energia acumulada nas células nervosas, como sustentam e o demonstram os fisiologistas, e, de outra parte, se nota que esse estado de fato se torna facilmente conciliável com a existência de um espírito independente do instrumento do qual se serve para entrar em contato com o ambiente terrestre. Daí resulta que a melhor definição do paralelismo psicofisiológico seria a que foi dada pelo nosso eminente filósofo Pietro Siciliani, segundo a qual está afirmada a indiscutível correlação, pelas leis da equivalência, das atividades contrárias morfológica e psíquica, mas, ao mesmo tempo, se reconhece que essa correlação deva ser interpretada no sentido de uma correspondência paralela e nunca de uma absoluta conversão.
Foi assim que eu me exprimi em meu ensaio intitulado Cérebro e Pensamento. Pareceu-me oportuno reproduzir o trecho acima para reforçar o que afirmei sobre o fato de que a existência de uma patologia mental é plenamente conciliável com a existência de um espírito sobrevivendo à morte do corpo, e então isento das enfermidades que afligem o aparelho somático do qual se serve para entrar em relações com as manifestações da ambiência fenomênica em que o seu destino é o de viver e evoluir. Quanto aos fenômenos de bilocação com existência que implicam de um corpo etéreo e de um cérebro etéreo, observo que eles revestem também uma importância demonstrativa para outra questão de ordem psicofisiológica, a qual impediu sempre que outro eminente fisiologista aderisse à hipótese espírita. Quero falar aqui do professor Charles Richet, que ainda recentemente, a 26 de janeiro de 1934, respondendo a uma pergunta semelhante que lhe foi feita pelo diretor da Ligue, assim se exprimiu: enfim, os fenômenos da inteligência estão neste ponto, tão estreitamente ligados às funções cerebrais que, a meu ver, parece, não direi impossível, porém quase impossível que a inteligência possa subsistir quando o cérebro é desintegrado, aniquilado, reduzido a pó. Segundo penso, parece espantosamente absurdo admitir que esse pó cerebral contenha memória. Como se vê, não se trata mais aqui de uma questão inerente à patologia mental, porém vem de um problema relativo à possibilidade para a memória de sobreviver à dissolução dos centros corticais, sobrevivência que de todos os modos, não estaria localizada no pó cerebral de que fala Charles Richet, e seria, na verdade, espantosamente absurdo sustentar-se isto. Mas esta pergunta também não seria mais formulada quando se admite a existência de um cérebro etéreo, sede transcendental da inteligência e da memória. E, a propósito de faculdade memotécnica, recordo que, já há algum tempo, os fisiologistas tinham descoberto que, paralelamente à muito imperfeita e sempre fragmentária memória fisiológica, existe uma memória integral perfeita, latente e inútil, nos refolhos da subconsciência, o que constitui um enigma impenetrável para os fisiologistas pelo fato de que nenhum deles está em condição de explicar, no terreno biológico, a existência subconsciente de faculdades memotécnicas prodigiosas destinadas a ficarem eternamente latentes e inúteis, problema que não existiria se se concedesse a memória integral perfeita a fins ultraterrestres que, de nosso ponto de vista, são mais que legítimos, sobretudo se se considera que existe, na subconsciência humana, outras faculdades prodigiosas que são inúteis nas condições latentes em que elas nos são generosamente concedidas. E ainda mais que inúteis, porém literalmente inconciliáveis com a existência carnal sob qualquer aspecto que se queira examinar o problema, pois que já se fez justamente observar que se um dia essas faculdades se tornassem utilizáveis sob forma de um sexto sentido como profetizam alguns, nesse caso elas tornariam impossível a vida social, a luta pela vida, toda a nobre competição humana, provocando assim a paralisação fatal da evolução biopsíquica das espécies. Sendo assim as coisas, segue-se daí que as faculdades em questão deverão ser consideradas o que são, isto é, faculdades espirituais existindo em estado latente na subconsciência humana, de onde podem emergir e se desenvolver em um ambiente apropriado depois da crise da morte. Se assim se devia concluir com esses poderes supranormais, nada mais racional também concluir no mesmo sentido para a memória integral, resolvendo desta maneira o problema que contrariava tanto o critério científico do professor Richet. Enfim, para completar e reforçar o que expus, convém acrescentar que, para demonstração da existência e da sobrevivência do espírito humano, é peremptoriamente necessário que na subconsciência humana seja localizada a existência latente de faculdades espirituais pré-formadas e isto pela boa razão de que, para sobreviver em espírito, em ambiente apropriado, é preciso possuir faculdades espirituais que não podem ser criadas do nada no momento da morte, do que resulta que, se as faculdades espirituais, conjuntamente com a memória integral, não existissem antes na subconsciência humana, dever-se-á inexoravelmente concluir disso que o espírito humano é aniquilado com a morte do corpo. Pois bem, o grande objetivo de dissipar todas as dúvidas relativas à existência delas foi felizmente atingido, cientificamente alcançado, irrefutavelmente obtido. E isto é tão verdadeiro que todos os especialistas da questão sem a exclusão de qualquer fachimano se acham de acordo em afirmar, na base dos fatos, que esta realidade constitui o ponto de apoio sobre o qual gira toda a casuística metapsíquica, assim como o ponto de apoio sobre o qual giram todas as hipóteses formuladas para explicar esses fatos, tanto os dos animistas totalitários quanto os dos animistas espiritualistas.
Voltando aos fenômenos de bilocação, concluo observando quanto tudo concorre para demonstrar que o formidável problema do ser, em torno do qual tantos e tantos sistemas filosóficos, edificados no decurso de 30 séculos, se esboroaram, seria experimentalmente resolvido no dia em que fosse demonstrada cientificamente a existência de um corpo etéreo exteriorizável, imanente no corpo somático. Em outros termos, para decifrar o enorme mistério, que permaneceu impenetrável a todas as filosofias, só bastam os fenômenos de bilocação. E isto tanto mais porque estão ligados indissoluvelmente às três formas clássicas de manifestações metapsíquicas de caráter espontâneo, as aparições de defuntos no leito de morte, as aparições de defuntos pouco depois da morte e as visões de fantasmas nas casas assombradas, manifestações que representam a fase terminal e o complemento necessário dos fenômenos de bilocação. Não será inútil recordar aqui que as aparições de mortos no leito dos moribundos e depois do trespasse são muitas vezes percebidas coletiva e sucessivamente por várias pessoas, o que liquida a hipótese da alucinação. Pode-se dizer a mesma coisa dos fenômenos de assombração, que não são apenas percebidos coletiva e sucessivamente por várias pessoas, mas também muitas vezes identificados pelos percipientes aos quais se apresentam retratos dos agentes. Assim, pois, resulta que as aspirações de defuntos, sendo indubitavelmente aparições de mortos, confirmam os fenômenos de bilocação, demonstrando que a existência, no homem, de um corpo etéreo suscetível de se exteriorizar conjuntamente com os atributos da consciência e da inteligência, acha sua razão de ser no fato da sobrevivência do espírito à morte do corpo. Fim.